Eu compreendo, irmãos, que a celebração da ceia do Senhor é pregação, é o ensino do Senhor, é a aplicação das verdades do Senhor a cada crente. Portanto, a nossa meditação será breve nessa manhã, nesse tempo em que ainda estaremos juntos, para biblicamente respondermos a seguinte indagação: como eu devo participar da mesa do Senhor? Sei que acabamos de participar, mas até que Cristo venha, nós observaremos o memorial da sua morte. Portanto, é válido fazer esse questionamento a si mesmo. E 1 Coríntios 10, versos 14 a 22, é o texto bíblico que nos responderá a essa interrogação. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes que ele? Assim como em Corinto, nós, crentes brasileiros do século 21, corremos o risco de nos acostumarmos à celebração da ceia do Senhor de tal modo que deixamos ou deixaremos de refletir acerca da nossa participação nesta mesa. A palavra de Deus, irmãos, não estabelece a periodicidade desta celebração. As igrejas batistas convencionaram que mensalmente devemos observar a ceia do Senhor sendo celebrada. Não devemos demorar de celebrá-la de tal modo que isso signifique descaso, mas não devemos celebrá-la, irmãos, de modo rotineiro, de tal modo que nos acostumemos e até relativizemos o valor deste memorial. Porque a palavra de Deus descreve que a celebração da ceia do Senhor deve ser acompanhada de zelo, de cuidado, de autoexame e também de observância à ordem de Jesus, que foi aquele quem inicialmente estabeleceu a Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor. Vejam 1 Coríntios 11, versos 27 a 29, quando a palavra do Senhor diz: aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Deus valoriza aquilo que ele estabelece. Deus é perfeito, irmãos. Aquilo que ele apresenta para o seu povo é valiosíssimo. Por isso o Senhor sempre discordará de quem observa a ceia do Senhor como se estivesse praticando um ritual. Eu entendo, irmãos, que celebrar a ceia do Senhor apressadamente, como um suplemento do culto, como se estivéssemos cumprindo um calendário eclesiástico, é um erro. Devemos fazer como temos feito aqui nesta manhã. Hinos que nos convidem a refletir acerca da cruz, momentos de confissão,
tempo de leitura das Escrituras acerca daquilo que a palavra de Deus nos diz sobre a ceia do Senhor. Servir os irmãos, calma e cuidadosamente, levá-los a se entenderem como um corpo reunido. Aliás, não é correto, irmãos, chamar de celebração da ceia do Senhor a ingestão em casa de um pão e de um suco de uva, enquanto alguém, via internet ou na TV, está celebrando a ceia do Senhor num local como esse. A ceia do Senhor é a celebração da igreja reunida. Não é possível substituirmos este momento por uma transmissão. Na verdade, irmãos, quem está em casa, e é bom que esteja, principalmente quando o enfermo está, como é o caso da minha esposa, que hoje está com algumas dificuldades respiratórias e não pôde vir. Na verdade, quem está em casa está assistindo o culto que é realizado aqui. O culto é aqui. A celebração da ceia é aqui. Eu divirjo firmemente de quem, durante o período de pandemia, quis estabelecer a celebração da ceia do Senhor por meio da transmissão. Eu simplesmente, durante alguns meses, não celebrei, porque tenho convicção que, havendo a impossibilidade de um crente participar da ceia do Senhor, não houve prejuízo espiritual para ele. Ele quis, não foi possível. Ceia não é sacramento, irmãos. Ceia não nos aproxima do Senhor por si mesma. O que nos aproxima do Senhor é a comunhão pela oração e o estudo da palavra de Deus. Então, irmãos, não devemos, segundo os ares da nossa época, fazer com que a ceia do Senhor se torne qualquer coisa protocolar. Os participantes da ceia do Senhor em Corinto foram muito bem instruídos. Os crentes hoje são muito bem instruídos pela palavra de Deus. Devemos nos fazer alguns questionamentos. Qual o nosso nível de entrega ao Senhor, a quem nos referimos durante toda a celebração da ceia do Senhor? Você já compreendeu o valor do pacto celebrado com Cristo e que é representado na mesa do Senhor? Você que tem participado da mesa do Senhor, tem tido comunhão primeiro com o Senhor Jesus e também com o corpo de Jesus, que é a igreja. Você se importa com o corpo dele, você ama o corpo dele, você quer servir o corpo dele, você está unido na prática ao corpo do Senhor. Como devemos participar da mesa do Senhor? Primeiramente, rejeitando a participação na mesa dos ídolos, dos falsos deuses. Alguns com a aparência de um corpo humano, outros sem essa aparência. Olhem para a palavra de Deus, irmãos. No texto que lemos de 1 Coríntios capítulo 10, no verso 14, Paulo, da parte de Deus, diz: meus amados, fugi da idolatria. Fujam da possibilidade de vocês renderem adoração, culto, reverência a outrem que não seja o Deus eterno, o único Deus verdadeiro. Fujam, portanto, da aparência de tudo aquilo que é idolatria. Meus irmãos, a idolatria, segundo a palavra de Deus, na verdade, é culto ao demônio. Porque o ídolo nada é. Se eu decido transformar estas flores em um ídolo e passo a me dobrar diante destas flores, elas não se tornam um Deus, elas continuam sendo flores. Por isso que Paulo diz, o ídolo nada é. É uma criação do homem. Mas a adoração dada ao ídolo é dada a quem? Aos demônios, porque é da vontade de Satanás que o homem deixe de adorar a Deus e o adore. E todas as vezes que não adoramos a Deus, estamos concorrendo para cumprir a vontade daquele que é contrário a tudo que se chama Deus, que é Satanás. Em toda a história da humanidade, todos os ídolos construídos pelas mãos dos homens não receberam um segundo sequer de reza ou de preces ou de culto. Todas as oferendas feitas aos ídolos foram feitas aos demônios, porque os ídolos não existem. Quem se serve da idolatria é o senhor da idolatria, aquele
que tenta nos desviar da adoração ao Deus verdadeiro. E o nome dele, segundo a palavra de Deus, é Satanás, diabo, a antiga serpente, o mentiroso e enganador, o astuto, o inimigo de nossas almas. Meus irmãos, em sua maturidade e conhecimento das Escrituras, os crentes podem julgar todas as questões, chegando ao entendimento apropriado. Verso 15, Paulo está dizendo: eu estou falando para gente que é crente, que sabe que Deus rejeita veementemente a idolatria. Talvez você a esse tempo esteja dizendo: que bom, pastor, que eu não me envolvo com culto idólatra. Me permita estimulá-lo a ir além do senso comum. Se você, por exemplo, querendo ser diplomático e não bíblico, participa de culto ecumênico, eu lamento dizer que você participa de um ato idólatra. Meus irmãos, quando um crente aceita participar de um culto ecumênico, ele está dizendo que um determinado líder de uma religião idólatra tem autoridade espiritual sobre ele naquele momento, e que ele une-se a esta pessoa para uma adoração que Deus não recebe, porque a glória dele ele não dará a outrem. Eu nunca aceitei participar de um culto ecumênico, muito menos como pastor, ao longo de quase 22 anos de ordenado ao ministério. Fui pastor de uma igreja que, tal como essa, era conhecidíssima na cidade. E ao final de cada semestre, turmas de diversas faculdades pediam: podemos realizar um culto ecumênico na Igreja Batista? E eu dizia: não, podemos realizar um culto evangélico. Irmãos, essa é uma aplicação para os nossos dias. Quantos crentes, querendo ser diplomáticos, querendo ser amigáveis, estão pecando contra o Senhor, ao admitir a autoridade espiritual de gente que não reconhece que só Jesus Cristo salva. Meus irmãos, o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, comentário bíblico publicado pela editora Hag, nos diz o seguinte: Paulo está dizendo que o crente é livre, mas não para fazer o que Deus condena. Ele não é livre para assentar-se à mesa dos ídolos. Ele não é livre para comer alimentos sacrificados a ídolos. Isso é estar associado a demônios e beber o cálice de demônios. Nos dias de Paulo, havia sacrifícios de animais aos ídolos, e a carcaça desses animais era vendida por um preço atraente no mercado. Muitos crentes diziam assim: ora, é só carne, eu comerei. Mas Deus usa Paulo para dizer: um novo crente que rompeu com a idolatria, ao vê-lo comprando aquela carne, poderá não entender e se sentirá ferido e ficará confuso. Então não escandalize o seu irmão. Lá na Bahia, irmãos, existe uma parte das mulheres que vendem acarajé, que, na minha opinião, não precisa ser a sua. É a melhor comida da história da humanidade. Você não precisa concordar comigo. Não precisa voltar para a igreja me demitir por conta disso. É só a minha opinião. Tem quem concorde, né, Daniel? Muito bem, minha irmã. Sempre te considerei muito inteligente. Irmãos, uma questão que muitos novos crentes me perguntavam é: pastor, posso comer acarajé? E eu dizia sim. Quem fez o feijão fradinho? O Senhor. Quem fez o maravilhoso coentro? O Senhor. Quem fez o camarão? O Senhor. Mas eu aconselhava: vocês sabem, na sexta-feira, quem se identifica, e nós sabemos, trazendo uma oferenda para os seus ídolos. Então não compre naquele lugar. E eu sempre dizia: porque eu tenho medo? Não. Porque eu não quero reforçar um ato idólatra. E porque eu não quero que um descrente acredite que eu estou participando de uma oferenda. Então eu sei que na sexta-feira a pessoa que se veste daquele modo e que separa um acarajé e que aquele não é vendido é oferecido ao ídolo dela. Então ali eu não compro. E há muitos lugares, estabelecimentos comerciais que vendem. Irmãos, a palavra de Deus diz que é ofensiva ao Senhor a idolatria, de tal modo que o crente deve sim, com perspicácia, com seriedade, com cuidado, examinar se ele está participando, ainda que involuntariamente, da idolatria. Porque idolatria
é culto a quem quer nos desviar da adoração ao Deus verdadeiro. Idolatria é pecado. Deus é ofendido com a idolatria. Todas as vezes, irmãos, que alguém, deixando de recorrer ao Deus eterno e poderoso, ao Deus vivo e verdadeiro, pede a um ídolo a cura para uma enfermidade, Deus é ofendido. Todas as vezes que alguém reconhece que algo que recebeu veio de um ídolo e não de Deus, Deus é ofendido. Ele é ofendido pela mentira, ele é ofendido pela desobediência, ele é ofendido pelo culto dado a quem não é coisa alguma. Como devo participar da mesa do Senhor? Participando da comunhão dos filhos de Deus. Vejam os versos 16 em diante. Paulo diz: o cálice da bênção não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E no verso 17 ele diz: nós somos individualmente muitos, mas somos um só corpo. Por quê? Porque recebemos de um só pão, porque bebemos de um só cálice. Então, eu só devo participar da ceia do Senhor se eu estiver disposto a confessar que esse povo é o meu povo, que eu faço parte deste corpo amado. E quando eu celebro a ceia do Senhor, eu celebro a minha comunhão com essas pessoas, porque o sangue que me lavou, lavou essas pessoas. Porque aquele que me redimiu, redimiu esses queridos irmãos. Porque o meu destino eterno é o destino deles. Os irmãos entendem porque não é possível encontrarmos base bíblica para a celebração da ceia online? Tem que ter limite, irmãos. Irmãos, como é que eu vou dar um beijo online na minha esposa? Tem limite. Nem tudo pode ser feito no ambiente virtual. Eu preciso estar aqui junto com os irmãos, dizendo: o sangue que me lavou, lavou você. Nós somos um só povo, um só corpo, um só exército. Nós somos uma só igreja. Conte comigo, eu conto contigo. Nós celebramos essa comunhão que é mantida por Cristo, porque se Cristo não estivesse vivo, se Cristo não estivesse dirigindo a sua igreja, nós não nos suportaríamos, tão diferentes que somos. Temos opiniões diferentes acerca de tantos temas. Temos origem familiar diferente. Nesta igreja há pessoas com nacionalidade diferente. Não fosse o Cristo que morreu para salvar a todos nós, nós não viveríamos juntinhos, unidos, como nós vivemos. Isso é um milagre da graça de Deus. Paulo notou isso ao falar da presença de judeus e gentios na mesma igreja. Eles foram unificados em Cristo. Eles romperam com a carne e a idolatria. Os judeus que converteram-se a Cristo romperam com a idolatria dos judeus. Dias, comidas, ritos, lugares. Os gentios com os ídolos da velha Roma e da velha Grécia. Estavam agora unidos para trabalharem e lutarem juntos na igreja. Participe, meu irmão, querendo comunhão com os filhos de Deus. É a celebração de um grupo, não de uma pessoa. É a reafirmação da fé de todos nós e não apenas da minha crença. Finalmente, eu respondo a essa pergunta: como devo participar da mesa do Senhor? A partir do verso 18, dizendo que você deve participar inteiramente ou integralmente. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Não é certo que aqueles que têm algum contato com o que é sacrificado, eles também são participantes do sacrifício? Meus irmãos, diz a palavra de Deus no verso 20, que quem sacrifica aos ídolos, sacrifica aos demônios, torna-se um idólatra. Diz a palavra de Deus no verso 21, que nós não podemos participar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Desse modo, não podemos ser participantes da mesa do Senhor. Provocaremos a ira do Senhor. Significa que você não está participando à distância. Você participa da ceia do Senhor como parte da celebração. Você é oferta ao Senhor. Você é alcançado pela mensagem da ceia do Senhor.
Jesus morreu por você. Você é parte daquilo que está acontecendo. Você não é assistente, você é ator. Meus irmãos, em Israel, povo escolhido pelo Senhor para apresentar ao mundo a glória do Deus verdadeiro, houve quem participasse do culto aos ídolos, mesmo depois de ter firmado um pacto com Deus. Então seja vigilante, não seja soberbo. Veja Deuteronômio, no capítulo 32, versos 16 e 17, quando nos diz assim: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Salmo 106, a partir do verso 36, nos diz assim: deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Perceba que, assim como o idólatra se envolve com o seu ídolo, torna-se um laço, ele mesmo é contaminado. Quem sacrifica ao Senhor, quem cultua ao Senhor, quem participa da mesa do Senhor, está envolvido diretamente com o Senhor. Porque o ídolo nada é. É o que Paulo diz no verso 19. Os irmãos podem ler isso. Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Porque o ídolo mesmo não existe. Se o ídolo nada é, meus irmãos, o culto ao ídolo nega o culto a Deus e, na verdade, apresenta o culto a Satanás. Fuja disso. 1 Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso 4, Paulo diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós os salvos, para nós os crentes, para nós povo de Deus, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. O culto ao ídolo nega o culto ao Deus verdadeiro. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O culto ao ídolo nega o seu testemunho sobre o Deus verdadeiro. 1 Coríntios 8, a partir do verso 9, diz o apóstolo Paulo: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Está projetado corretamente. Eu lerei agora o texto. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos, os novos na fé. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne. A carne lá do mercado, que é produto do sacrifício ao ídolo, irmãos. Nunca mais comerei esta carne, para que não venha a escandalizá-lo. É impossível, irmãos, agradar um só tempo aos demônios e a Jesus Cristo. Porque não é possível que você seja servo de dois senhores.
Você só poderá agradar a um Senhor. Por isso, não era nos dias de Paulo e não é em nossos dias aceitável que um cristão participe de festas idólatras e da festa do amor, a ceia do Senhor. Por exemplo, aplicando finalmente esta questão. Não é aceitável que um crente, sob a frágil argumentação de que é manifestação cultural, participar de festa junina. Festa junina é parte do calendário da igreja romana, que celebra o culto a João, a Pedro e a Antônio. Então, meu irmão, abandone a imaturidade e encare a realidade. Não é aceitável que um crente em Jesus Cristo tolere o seu filhinho, a quem você deve orientar nos caminhos do Senhor, se fantasiar e participar de festa junina. Pastor, é só cultura. Por que só é celebrado no mês do ídolo? Por que só acontece em torno da data do ídolo do calendário religioso? Não é correto que um crente participe de festas juninas, festas para João, participe de festas para Jesus. Cuidado, meu irmão. Cuidado que eu devo tomar com aquela idolatria, como eu já disse, que não é a idolatria de um objeto que tem a forma, a feição humana. Há quem idolatre um cônjuge, fará tudo que o cônjuge quer, até mesmo abandonar a igreja. A idolatria de filhos. Farei tudo o que o meu filho quer, mesmo no domingo, e me omitirei da presença no culto ao Senhor. Cuidado com a idolatria ao seu próprio nome. Você ama tanto a si mesmo, que você acaba venerando a si, não a Cristo. Tenha cuidado com a idolatria da fama, quem vive para ser aplaudido. A idolatria do dinheiro, ama dinheiro, faz qualquer coisa por dinheiro. Na vida cristã, o dinheiro não é uma bênção, mas um empecilho. Muito cuidado com a idolatria do entretenimento. Quando jogos, não apenas de futebol, mas quando jogos, os esportes, as viagens, ocupam o lugar de Cristo, a ponto de um casal dizer: estamos em crise, vamos viajar que tudo vai se resolver. É hora de revisar a vida, porque a viagem não tem poder de mudar corações. A viagem não convencerá quem precisa perdoar a perdoar. Percebe, irmãos, como nós temos um coração voltado à idolatria? Irmãos, eu e você, pela graça de Deus, resistimos à idolatria, porque sem o poder do Espírito Santo, eu e você iríamos idolatrar tudo e todos. O coração humano é uma fábrica de ídolos, irmãos. Então, quando participamos da mesa do Senhor, devemos nos perguntar: tenho provocado a ira do Senhor, como Paulo faz no verso 22? Acaso eu sei mais do que o Senhor? Acaso eu sou mais forte do que Ele? Lembre-se de 1 de João, capítulo 5, verso 21. A recomendação bíblica é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você percebe o amor, o cuidado, o zelo do Senhor por você? Filhinhos, afastem-se dos ídolos, guardem-se de toda idolatria. Nós, irmãos, devemos nos prostrar diante do Senhor com humildade, rogando a Deus que nos livre da idolatria. Nós não somos tão fortes como às vezes imaginamos que somos. Nós devemos participar dignamente, com convicção e contrição da mesa do Senhor, celebrando a comunhão com o Senhor e com o povo do Senhor. Deus, pois, nos abençoe.